Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 40. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas da Bíblia de Navarra. Hoje iremos ler Êxodo, capítulo 22, também Levítico, capítulo 15, além de Salmos, número 75, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 22. Se o ladrão, surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará a indenização pelos danos. Se o homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de Deus. E aquele que Deus declarar culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar a guarda de outro, um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado, sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento, sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifício a outros deuses fora do Senhor será voltado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque fostes estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura. É a veste com que cobre sua nudez. Com que dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe de teu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma forma, farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficará 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós os jogareis aos cães. Levítico, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Quer sua carne deixe correr o fluxo, ou o retenha a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura.
Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Quem sentar sobre a cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, este deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado, aquele que tem gonorreia será impura. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar algumas dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes, se banhará em água corrente e será puro. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião e entregará ao sacerdote, que os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor, por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda veste e toda pele, sobre as quais cair o sêmen, serão lavadas com água e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro, e igualmente aquele em que ela sentar. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela tiver sentado deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama, ou no móvel onde ela sentou, será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela, e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que sentar ficarão impuros, como no tempo do fluxo. Qualquer um que os tocar será impuro. Deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor, por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com a mulher impura. Salmo 75. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Asaf, cântico. Deus se fez conhecer em Judá, seu nome é grande em Israel. Em Jerusalém está seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Lá ele quebrou as fulminantes flechas do arco, os escudos, as espadas e todas as armas. O esplendor luminoso de vosso poder manifestou-se do alto das eternas montanhas. Foram despojados os guerreiros ousados. Eles dormem tranquilos seu último sono. Os valentes sentiram fraquejar suas mãos. Só com a vossa ameaça, ó Deus de Jacó, ficaram inertes carros e cavalos. Terrível sois. Quem vos poderá resistir? Diante do furor de vossa cólera. Do alto do céu proclamastes a sentença. Calou-se a terra de tanto pavor, quando Deus se levantou para pronunciar a sentença de libertação em favor dos oprimidos da terra. Pois o furor de Edom vos glorificará, e os sobreviventes de Emate vos festejarão. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os. Todos os que o cercam tragam oferendas ao Deus temível, a ele que abate o orgulho dos grandes, e que é temido pelos reis da terra. Muito bem, no capítulo 22 do Êxodo,
ouvimos a lei da restituição e as leis sociais e religiosas. Do versículo 1 ao 17, ouvimos sobre a compensação, que deve ser feita pela propriedade que é roubada, os animais no caso, destruída, as colheitas, ou perdida, os bens emprestados, e para as pessoas que são violadas, onde foram citadas as virgens. Nos 2 primeiros versículos expõem a limitação do direito à defesa, onde de noite, da parte do ladrão, torna-se um agravante, e da parte do proprietário, pode temer um dano grave, e na escuridão não pode calibrar a defesa. Dos versículos 6 a 12, ouvimos que quando o julgamento humano não bastar, recorre-se a Deus, num caso para jurar a própria inocência, no outro, para que o juízo de Deus designe o culpado. Do 17 ao 19, ouvimos que feitiçarias, zoofilia e idolatria são crimes tão escandalosos que merecem a pena de morte. Dos versículos 20 ao 23, ouvimos sobre as viúvas, órfãos e imigrantes. Frequentemente, eles formam um trio de trabalhadores indefesos e explorados. Significam mais um estatuto social do que uma situação familiar. Por exemplo, um herdeiro não recebe o nome de órfão, mesmo sendo um órfão. Deus se oferece como protetor pessoal desses desvalidos e atenderá a sua reclamação judicial e castigará com uma pena como a do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. No versículo 27, ouvimos que não deve se blasfemar contra Deus. No entanto, em hebraico, o termo Deus é traduzido no plural, então é possível interpretar a passagem como uma proibição contra amaldiçoar os deuses de Israel, ou seja, os juízes humanos que têm uma autoridade divina sobre o povo pela administração da lei divina. E no versículo 28, ouvimos que Israel deve consagrar ao Senhor os seus filhos primogênitos, que é algo que nós já havíamos ouvido anteriormente, no capítulo 13, e que também é a lei que a Virgem Maria cumpre ao ir apresentar Jesus no templo. Já no livro de Levítico, ouvimos sobre as impurezas sexuais. No capítulo 12 já há uma visão de como o que se relacionava com a geração de filhos para os povos antigos transformou-se em um profundo mistério, ao mesmo tempo em que a desordem neste assunto era considerada impura e indecente. Isto não é exclusivo de Israel, embora adquira um sentido moral e ético muito elevado aqui. Deve-se ter em mente que a razão para considerar certos fenômenos, às vezes meramente fisiológicos, como a gonorreia de hoje, como impuros, não é que tais ações fossem pecaminosas, muito menos eram as afeições indicadas aqui. Era simplesmente uma questão de excluir da adoração tudo que, por qualquer razão, desprezaria a santidade divina. Isso tudo é o que explica as notas da Bíblia de Navarra. No caso dos homens, havia uma regra de que, durante a guerra, ele não tivesse contato com nenhuma mulher. Afinal, a guerra contra os pagãos era considerada santa, e o homem impuro não podia lutar em nome sagrado de Deus. Embora sejam costumes que colidem com nossa mentalidade, naqueles tempos o oposto teria sido uma coisa estranha. Então, esses últimos dias, temos ouvido muito sobre a justiça do Antigo Testamento, que são ensinamentos firmes de Deus para o seu povo escolhido. Então, que esses ensinamentos frutifiquem em nós a realidade dos ensinamentos de Deus que foram atualizados em Cristo Jesus. Deus ainda se faz justo para com os nossos atos. Então, busquemos com muito vigor viver a obediência que nos cabe e confiar nos nossos erros, as nossas falhas que cometemos ao sacramento da confissão. Estejamos atentos à justiça de Deus e busquemos, enquanto há tempo, a sua infinita misericórdia. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.